Bom, a ideia aqui é a gente conversar nos próximos 50 minutos um pouquinho sobre o tema e depois a gente vai abrir para vocês falarem o que a gente vai fazer. Depois de metade do nosso tempo, a gente vai abrir, você levanta a mão, a gente vai com o microfone, faz uma pergunta direta, rápida, e aí a turma pode decidir, vocês decidem quem vai perguntar, tá bom? A primeira pergunta que a gente queria trabalhar aqui, e aí vocês podem talvez pensar quem quer começar respondendo. O que faz com que os pastores, líderes dessa geração, o que está fazendo eles terem tantos projetos individuais? Talvez com um olhar até de uma análise, depois com um veredito. Assim, o que está acontecendo, ou sempre foi assim, e o que está por trás da nossa sociedade que os pastores têm isso cada vez mais na sua igreja local, ali é tudo, e não consegue dialogar, não consegue olhar para igrejas do lado? O meu papel é distribuir as perguntas. Então, por exemplo, essa vai para o Ricardo. Eu preferiria ouvir o Valdir, mas eu vou só dar um pitaco e depois eu passo a bola para ele. Até eu queria enfatizar uma coisa. Eu tenho tido o privilégio, desde o ano passado, de viajar com o Valdir, com o Gálvaro, com o Paulo Júnior e outros irmãos, ouvindo eles falando sobre a importância e a base bíblica da unidade da igreja, a necessidade que nós temos de reconhecer que a gente precisa do outro, da gente se esvaziar da nossa própria vaidade e abrir mão, não transformar o ministério num ídolo. E sempre quando eu escuto o Valdir, a palavra do Gálvaro agora, a pergunta que vem à minha mente é: o que a gente não entendeu ainda? O que a gente não entendeu ainda? Eu vinha de Sorocaba para cá com o Valdir, e a gente conversava um pouco no carro, e um dos tópicos passava por aí. E eu dizia para o Valdir, e aqui está o meu pitaco nessa discussão que é ampla. Quando eu lembro que em 92 eu fiz uma viagem para a África, para o interior de Moçambique, e eu me deparei com um tipo de igreja que eu fiquei escandalizado, dizendo: meu Deus, isso não é cristianismo, isso é sincretismo. E aí, uma outra oportunidade, eu ouvi o falecido Paul Heber, um antropólogo cristão, e ele dizia assim: nós da igreja ocidental, e os americanos não nos incluem na igreja ocidental, mas eu vou me dar o direito de nos incluir, né? Ele dizia: nós da igreja ocidental, a gente não consegue enxergar, mas nós criamos um cristianismo sincrético. O individualismo do cristianismo ocidental é fruto de um sincretismo. Porque quando você pega as expressões cristãs do Oriente, aonde a comunidade vale mais do que o indivíduo, presta atenção nisso. Na sociedade oriental, que é a sociedade hebraica, que é a sociedade do contexto do Antigo e do Novo Testamento, a comunidade vale mais do que o indivíduo.
A família vale mais do que o indivíduo. E nós vivemos uma sociedade onde o indivíduo vale mais do que a sociedade e do que a família. As grandes discussões hoje na sociedade diz respeito aos direitos do indivíduo. E nós colocamos isso como bíblico. E não é. Então, nós, e assim, eu falo nós na primeira pessoa do plural mesmo, não é retórica. Nós fomos formados como pastores a partir de um modelo sincrético, onde o centro é o indivíduo. E eu dizia para o Valdir que, assim, as rupturas, elas acontecem com muito mais facilidade hoje em dia. O sujeito rompe amizades, o sujeito rompe casamento, o sujeito rompe com a igreja. Por quê? Porque o que vale é ele. E eu acho que duas coisas. Eu acho que a gente precisa... alguém já disse que é muito difícil para uma geração identificar seus próprios ídolos. É muito fácil a gente identificar os ídolos da outra geração. E talvez nos falte a percepção do lado de fora para enxergar no que nós transformamos o ministério pastoral e a igreja. Mas eu digo que, para mim, não a totalidade da resposta, mas parte da resposta passa pelo fato de que nós estamos subjugados pela cultura e não pelo Evangelho. E nós precisamos nos converter ao Evangelho, porque nós estamos reféns da cultura. E se você quiser ficar um pouquinho até mais tarde, eu quero, na última palavra, falar sobre uma coisa que normalmente eu não falo. Quem me conhece sabe que eu não falo sobre isso. Mas eu tenho sido profundamente desafiado e incomodado por um amigo e mentor, Mike Gorin, a perceber que por detrás de uma cultura que silenciosamente seduz, cega e destrói um cristão e uma igreja, existem principados e potestades. E eu acho que eu faço parte de uma geração que se assustou demais com o livro Neste Mundo Tenebroso, e a teologia de muitas igrejas se tornou altamente tenebrosa, e assim, e quando começou aquele movimento de batalha espiritual, eu falei, peraí, mas eu acho que a gente caiu no outro extremo. A gente deixou de perceber que por detrás de forças culturais que nos subjugam, que nos cegam a ponto de não percebermos que nós não estamos vivendo na direção do Evangelho, existem principados e potestades. E parte da luta contra principados e potestades envolve a unidade da igreja. Porque a nossa oração, ela só é ouvida e atendida na primeira pessoa do plural. Pai nosso, que estás nos céus. Desculpa falar demais. Valdir, me corrija agora, por favor, conserte tudo que eu falei. Agora nós vamos ouvir o Gálvaro. Eu estava caminhando com um dos meus filhos, né?
E ele está muito nessa área também, ministerial e coisa. E ele disse para mim: pai, o que é que deu certo? Pai, o que é que deu certo? Ele não tinha noção do impacto disso na minha vida, né? E depois disso a gente já conversou várias vezes sobre isso, e me levou assim a de fato, né, olhar a minha caminhada de vida, né? A aliança, a gente, né, essa então, o que eu acho que é um pouco essa coisa assim, o que não deu certo, né? Como é que é? O que a gente não entendeu? Como é? O que a gente ainda não entendeu, né? Mas um dos privilégios, de fato, do tempo, é também a gente, né, de repente, olhar para algumas coisas e eu acho que uma das coisas boas é que Deus sempre tem misericórdia com a gente e tem uma palavra que né, que a gente possa ver de novo onde a gente pisou na bola com algumas coisas. Pessoalmente, nesse processo de revisão, eu acho que a gente, e em sintonia com o que você falou, sobre a questão dos principados e potestades, eu tenho falado em alguns ciclos sobre o DNA, né? Qual é o nosso DNA, o que a gente traz com a gente. E um dos autores, que não é o Gorin, mas o Walter Wink, ele fala sobre anjos e demônios, né? Todas as nossas organizações, instituições, as nossas caminhadas têm os seus anjos e os seus demônios que precisam ser discernidos, né? E precisam ser não só discernidos, nominados, né? Acho que na nossa história, na nossa tradição, a gente tem um DNA que é um DNA disruptivo. A gente tem um DNA separatista, né? E eu falo isso, digamos, estou pensando, ô Lutero, o que você... Né? Ou seja, a reforma luterana, e eu, né, sou luterano, ela trouxe tantas coisas boas, né? Mas ela iniciou, contra a intenção do Lutero, um processo separatista. Você pode ver que quantas as rupturas elas se tornaram mais até institucionais, né? Depois da reforma. E eu acho que então a gente bebe desse DNA que acaba sendo um DNA separatista, ou seja, eu tenho a verdade em mãos e eu vou, né? Quem não tem é do diabo, né? E pode, né, Lutero era forte nisso, né? O anticristo, o Papa é o anticristo, né? E eu tenho a verdade e eu vou fazer do meu jeito, né? Então eu acho que a gente precisa reconhecer isso para dizer como a gente só consegue mudar dimensões dos demônios do nosso DNA quando a gente reconhece e quando a gente nomina eles, né? Acho que uma outra marca do nosso DNA tem a ver com a nossa experiência missionária moderna. A nossa experiência missionária moderna, especialmente, digamos, nas décadas, depois dos anos 50 do século passado, ele não apenas tem esse viés, digamos, alimentado por um fundamentalista que diz eu tenho a verdade, você está errada, eu vou fazer do meu jeito, mas ele associa isso a uma operacionalidade que acaba sendo individualista, né? Então, a empresa missionária moderna ela é muito marcada por esse espírito civilizatório e desbravador, associado ao potencial da tecnologia e dos recursos econômicos que tem a ver com o crescimento da economia americana, especialmente na segunda parte do século passado. Então, quando você associa a questão teológica, né, de que a verdade está comigo, né, a uma cultura empreendedora e individualista, e que te dá recursos de tecnologia e recursos econômicos, você se torna
você se torna um civilizador, né? Na atitude para com o outro. E eu acho que essa é uma outra dimensão que eu creio que a gente precisa reconfigurar, repensar, reconfigurar a nossa escuta das Escrituras e os nossos caminhos de obediência que possam romper com esse paradigma. A gente queria ouvir as perguntas de vocês, porque eu já vi que se deixa mais uma pergunta e acabou o tempo. Porque o pessoal aqui... Fala menos, Valdir. Entendi. Brincadeira. Queria ouvir, e eu não tenho medo de silêncio, eu vou ficar falando enquanto até alguém levantar, porque eu tenho várias perguntas aqui, mas eu percebi o seguinte, se vai ficar entre a gente, mas a gente queria que vocês participassem, seria bem legal, porque vocês estão vivendo aqui em São Paulo essa crise aqui. Espera aí, tem que ser aqui. Você levanta a mão, a gente vai até aí, e aí tem uma regrinha, que eu só contei depois, porque eu sabia que podia ser. Você vai falar seu nome, a igreja que você faz parte, e aí a pergunta. Sou Luiz, Igreja Batista no Jardim do Lago, São Bernardo do Campo, São Paulo. A questão é, não seria, além desse individualismo, Ricardo, que você falou, seria também um culto a mim mesmo? Obrigado. Quer falar, Álvaro? Você falou dessa questão da imagem aí. Eu vou pensar no ponto da sinceridade da pessoa. Muitos que estão empreendendo, eles entenderam, eu tenho um mandato de Deus, eu vou ser responsável por isso, então eu vou empreender de maneira que eu possa agradar a Deus. Então, às vezes, ele erra tentando fazer a coisa certa. Então, ele vai lá e fala assim, bom, eu sou responsável, então eu tenho que ir lá, isso foi confiado a mim, às vezes o Valdir não vai entender, o Ricardo não vai entender, mas eu vou ter que entender. Sem que eu me perceba, eu me afasto deles, ao invés de me associar a eles para que eles estejam comigo, mesmo que não vão fazer o que eu faço. Então, esse é um ponto. E, sem dúvida, nós temos uma geração, principalmente, isso não é novo, nós temos histórico para isso, né? Não apenas da mais recente, como o Valdir disse, mas história da igreja, a gente vai encontrar grandes embates, grandes personalidades, até mesmo lá no momento bíblico. Mas a gente tem um fator novo dessa geração em si, que nós não somos exatamente quem nasceu nessa condição da tecnologia do celular, e não do celular, do smartphone ou do telefone inteligente, que é o iPhone, que tem 10 anos. Isso criou uma situação de comparação muito imediata e que as pessoas agora, não apenas elas, mas o grupo que está com elas, querem fazer delas o melhor rei. Eu tenho um rei melhor do que o seu, então eu vou lá para o meu rei e digo para o meu rei como ele pode ser um melhor rei. Ele acaba pensando que está agradando a pessoa e ele está caindo numa armadilha. Porque no final ele está tentando vestir uma roupa que às vezes não é a dele. Claro que há pessoas que vão ser estimuladas, a gente é estimulado das boas obras, então vou melhorar a minha pregação, vou melhorar a minha apresentação, vou melhorar, tudo isso cresce e ajuda a gente, né? Então vamos, eu venho para cá, eu fico admirado, né? Como é que foi feito, aquele é do Eco, né? É do Eco? Né? Então vi os traços, aquele é o traço do Eco, reconheço a mão dele, ou seja, a digital dele. E eu conheço o Eco desde lá. Fiquei impressionado agora. Hã? Fiquei impressionado, você sabe. Não, porque ele está com a gente no tribal lá desde sempre. Ia lá, fazia, a gente arrumava as tábuas para ele fazer, e o traço dele lá do cara lá é o mesmo, é tudo daquele jeito. Então você vê ali, a gente vê o Eco. Mas é um culto à personalidade? Não, é a expressão do artista. Então, às vezes, algumas coisas, a gente não lê lá, a gente fala assim, isso é coisa de Paulo. Não, isso é coisa do Pedro. Não é. Então, ao mesmo tempo, não tem jeito da gente banir a individualidade. Uma vez eu ouvi o Ed René falar a pessoalidade, né? Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode ter um ponto extremamente negativo, esse culto à personalidade, que é demoníaco, como a gente está vendo, isso é uma entidade. Que os apóstolos, quando chegar lá, você é o Deus, você vai lá, se tiver que rasgar a roupa para dizer, não, gente. E, às vezes, a gente gosta. E aí que é a armadilha. E a Bíblia diz assim, quem recebe muito elogio acaba caindo na armadilha.
Então, muitos líderes sinceros estão caindo em armadilha. E o que nós precisamos? Amigos. Falar assim, tá demais, hein? Menos. Ué. Gente que a gente ama, que admira, e que vão dizer para nós, menos. Porque, ao mesmo tempo, eu quero entregar tudo. Então, eu quero escrever, se eu posso escrever um livro, eu quero escrever um livro, eu quero gravar um vídeo, eu quero entregar, porque está lá dentro de mim, eu sou responsável por aquilo. Mas se eu não, é uma linha muito... Só os amigos que estão de perto vão saber se aquilo é culto da personalidade ou é quem eu sou. É difícil, não é? E eu só queria colocar mais um ponto, que é a leitura e a percepção que nós somos, talvez, a primeira geração de líderes e pastores da história do cristianismo que lida com o problema da imagem. Porque nós tivemos os televangelistas nos anos 70 e 80, mas os televangelistas, eles eram pastores de mega igrejas que tinham milhões de dólares para ter programa de TV. Então, eles tinham, mas isso era, assim, a minoria da minoria da minoria. De repente, a internet e as redes sociais popularizou a possibilidade de você ser uma celebridade. Assim, esse é um culto à celebridade. Ser uma celebridade está um passo de você agora. Assim, a pergunta é: qual é a potestade por detrás disso? Porque nenhuma geração de pastor ou líder, a gente precisa perceber isso, nenhuma geração de pastor ou líder na história do cristianismo teve que lidar com essa questão. E assim, eu concordo, a gente precisa distinguir a individualidade da pessoalidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho características próprias e não existe pecado nenhum de eu falar do jeito que eu falo, de eu trabalhar da maneira que agora, a questão é que a cultura da imagem gera uma persona, que não é a pessoa. Que é um ator, né? E Deus ama, Deus diz, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus não fala isso para a minha persona, Deus fala isso para a minha pessoa. Perceba que esse negócio vai longe, né? Eu creio que o que vai salvar a gente são amigos, sem dúvidas. Não seguidores apenas, amigos. Amigos íntimos, que são capazes de nos repreender seriamente quando é necessário, que nos amam tanto que nos contrariam. Não é? Agora, o líder corre o risco de se acercar de bajuladores, que não querem ser como você, querem seu lugar. José Roberto, pastor da igreja de Moema, presbiteriana. Em 1983, eu tive o privilégio de participar do Congresso Brasileiro de Evangelização, em Belo Horizonte, lá no Mineirinho. E eu me lembro do Valdir lá. Eu não havia nascido. Não. Perceba que só tinha o Valdir. De nós três, só o Valdir estava lá. Não, lembrava dele. Já era preletor, né? Lembrava do Valdir, do Dr. Keio Assa. Eu estava no 2º ano de seminário. E ali, Valdir, eu pude experimentar aquela unidade ali, a igreja brasileira naquele momento. É claro que a minha leitura era bastante incipiente, mas eu fazia parte também de um grupo ligado à Fraternidade Teológica Latino-Americana e tal. Você acha que vocês, né, mas especialmente o Valdir, que eu me reporto daquela época, você acha que é possível novamente a gente resgatar, era o Pacto de Lausanne, aqueles princípios norteadores? Eu acho que a igreja evangélica brasileira está precisando fazer essa volta àquelas sementes boas lá de 83, com aquela turma tão Hugo Asman
Era uma turma muito boa. E essas mentes se uniam, porque eram de várias denominações. De repente, tudo se dispersou. Então, falar de unidade hoje, o pastor falou sobre pessoas desiludidas. Eu acho que eu sou um desses desiludidos, porque eu vivi isso daí lá. O meu seminário, onde eu me formei, não era seminário confessional, muito aberto, muito tranquilo, onde a gente tinha uma comunhão muito gostosa nesse sentido. Queria que você fizesse essas duas pontes. Por que é difícil retomar alguma coisa daquele Congresso Brasileiro de Evangelização em 83? Eu prefiro que essa análise seja feita pelo lado de fora, né? Eu acho que a gente, né, eu compartilho um pouco dessas perguntas, dessas caminhadas, das dores que fazem parte também da nossa caminhada, né? Eu acho que o Congresso de 83 de repente traz à nossa memória tem a ver com uma caminhada de obediência, né? Então, em primeiro lugar, eu diria assim, que 83 foi um momento, né? Foi um momento na nossa história onde a gente conseguiu configurar um encontro que até nos surpreendeu, né? A gente não tinha, eu digo a gente porque foi muito um esforço comunitário. Eu me lembro que tem algumas bom, você fez a pergunta, agora vem a história, né? Mas eu me lembro que né, uma das primeiras conversas sobre um congresso brasileiro de evangelização, eu tive com o Robson Cavalcante, numa praia na Tailândia, quando a gente estava no encontro de Lausanne, né? No caminho de volta, no voo, eu encontrei o Nilson Fanini, pastor Nilson Fanini Batista, que era alguém que, né, tinha programa de televisão, tá? E falei para ele, disse, olha, estava pensando, tá? E ele seria possível um evento no Brasil, tá? Alguma coisa assim, né? Cheio de dedo. Ele era uma personalidade, né? Eu era um guri que trabalhava, né? Na época eu tinha trabalhado com a ABU, estava começando um trabalho paroquial lá no sul do Brasil, né? Em grande parte, o Congresso de 83 foi organizado por uma gurizada, uma geração jovem. Nós sentimos que precisávamos algumas personalidades, entre aspas, assim, né? Porque senão a gente não ia nem conseguir decolar esse trem, né? Mas eu me lembro que quando ele chegou no evento, em 83, né, ele estava vindo, ele disse, então você é o Valdir, né? De cara, a gente conversou junto, a gente está no mesmo evento, né? Ou seja, ele não estava no processo organizacional. Então, foi uma liderança jovem que organizou, em grande parte, que organizou o Congresso de 83 e respondeu a um momento internacional, digamos, Lausanne, mas também um momento onde você podia juntar esses esforços. Então, a minha pergunta, né, hoje é por essa geração jovem, que vai encontrar espaços de encontro, que, de repente, tem uma outra configuração, porque 83 a gente não repete. A gente até tentou, segundo o Congresso Brasileiro de Evangelização, e foi extremamente complicado. E com um resultado muito mais, digamos, pífio, né? Em comparação com 83, porque alguns momentos que Deus nos dá a graça não se repetem na história. Agora, né? E eu termino com isso, a gente não pode desistir da busca da unidade. E a gente não pode desistir da expressão histórica e materializada da unidade. As formas em que isso, né, podem acontecer variam, né? Algumas formas se tornam anacrônicas, outras nascem, mas a unidade é mandato de Deus e a gente precisa insistir nela. Então, né, o próprio Ressurgência está insistindo nela,
né? A atual expressão, né, da Aliança Evangélica Brasileira, Cristã Evangélica Brasileira, é quase que um gesto de teimosia, né? Onde nós, de novo, reunimos algumas pessoas e dissemos, gente, nós precisamos criar vamos criar algum tipo de expressão histórica, institucional também, sobre a busca da unidade, porque eu não acredito, eu tenho dificuldade com um dos princípios teológicos luteranos, que fala da unidade visível e da unidade invisível, né? Então, para mim, e aí eu acho que a gente pode entrar teologicamente, ou não pode entrar porque eu sou ignorante nisso, mas assim, a unidade invisível, se ela não encontrar expressão de visibilidade, ela não se transforma em nenhum testemunho, né? Então, nós precisamos de expressões históricas de encontro da unidade, e nós não podemos desistir disso, e eu acho que a aliança é uma expressão disso. Deixa eu fazer uma provocação disso aí. Me dá a impressão, voltando nisso, que eu sempre fico pensando, qual que é a diferença de 83 para cá? Eu participei de alguns congressos, mas como filho de missionário, eu ouvia que do que eu não quase era vivo, era muito novo, foram os bons, e depois era mais sombra do que já foi. Dá a impressão que, quando a gente vai falar de unidade, a gente fala de igreja pequena, que é assim, quando eu não estou conseguindo, eu me junto. E eventos como esse, ou como outros, parece que é impossível chamar as igrejas grandes, porque elas já... Para que... É muito mais difícil. Aqui eu não sei, se eu pedisse, eu não vou fazer isso aí para não constranger ninguém. Quantos são de uma igreja com mais de 1.000 pessoas? Ou de 800? Pouquíssimos. E parece assim, às vezes a gente fica com um discurso que era o que a gente gostaria da igreja grande, mas elas nem estão mais aqui. E as igrejas pequenas é o que a gente faz, mas mesmo assim, até o que a gente precisa fazer, daí é mais difícil, porque, se a gente tivesse o apoio daquela igreja lá, grandona, seria tão mais fácil. A gente está aqui em 3. Então, a minha pergunta é a mesma crítica, talvez, o que está faltando unidade, só que agora eu queria falar para uma igreja pequena. Porque se a gente está falando de plantação de igreja, a gente está falando para os próximos anos seremos pequenos. Vamos ter que lidar. Às vezes a gente quer plantar uma igreja, mas a gente está lidando, a gente quer toda aquela estrutura, quer sentar na frente de um palco, uma banda, mas eu lembro quando eu era pastor de grupo de jovens, e a gente tinha aquele formato, não, a gente tem que ter uma banda para jovem, e quando subia a banda, não ficava menos gente sentada do que na hora do louvor, que estava ali batendo palma. Era a banda, todo mundo queria ser da banda, porque aquele pensamento nosso de se não engajar o jovem, ele não vem no sábado, e tudo isso. Então eu queria que a gente aterrizasse para o pastor aqui, que tem uma igreja com 50 pessoas, como ter unidade numa igreja com 50 pessoas, e que algumas dores estão meio claras. Cara, se eu fizer uma parceria e a igreja lá for melhor, eles vão para lá, porque a gente não tem estrutura nem para as crianças, nem os ministérios estabelecidos. Então, existe uma insegurança na hora de plantar, de uma igreja pequena e média, e essa é a pergunta, desse lado a lado, sendo nós pequenos, sem pensar nos grandões. A realidade brasileira e mundial, né, são de pequenas igrejas, né? Então, a grande maioria das igrejas no mundo hoje, se for fazer uma pesquisa, essa de 800 que você pergunta, são exceções, em qualquer lugar, mesmo no Brasil. Se a gente pegar o percentual de igrejas de milhares e de igrejas de centena, e agora nem de mais de centena para baixo, a grande maioria vai ser dessa igreja de 100 pessoas. Então, essa é a realidade. Então, não há... É o que Deus está fazendo no mundo. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo com isso. De fato, quando uma igreja pequena olha para um movimento da grande, tem 2 aspectos. Ela desanimar, ela olha para lá e fala assim, impossível. Impossível ter esse prédio desse tamanho. Quando eu vou todos os anos nos Estados Unidos, faço questão de visitar, de conhecer, de ver, sou curioso, gosto de ver coisa boa, estou pensando o que eu vou fazer lá na igreja com daquele ali. Fica aprendendo, para todo lado eu vejo, estou aprendendo, né? Meu avô me ensinava isso, meu filho tem que aprender a ser curioso, então eu quero aprender, já andei, já fui lá em cima, já vi, olha na terra, estou aprendendo, então todos nós aprendemos. Só onde você vai, por exemplo, eu fui agora na igreja de Joe Osteen, lá em Houston,
lá na Lakewood. 21 mil lugares. É muito longe da minha realidade, né? Então, você chega lá, você fala assim, desanimei. Não vai dar tempo na minha vida. Desanimei. Ao mesmo tempo, eu tenho uma igreja atingível, que eu olho para ela e falo assim, não, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso ver. E eu não aprendo só com igreja maior do que a minha, eu aprendo com igrejas menores, de número de pessoas, né? De consistência, de zelo, de cuidado, de atendimento, de discipulado, a gente aprende todo mundo. O desafio que o Marcos está colocando é verdade, porque às vezes, quando eu vejo uma igreja maior, eu falo, se eu levar meu jovem para um evento dessa igreja, ele não volta. É fria, então tem que falar que aquilo é do capeta. E muita gente fala. É porta larga, igreja não sei o quê. Banda? Aquilo não é de Deus. Melhor só um piano para a gente tocar. Então a gente tem muito medo. Só que eu quero animar os irmãos. A maioria das igrejas sofrem como as igrejas da maioria sofrem. E se a gente tivesse essa consciência, a gente não ficava em crise. A gente pode ser parte de uma grande família, a gente pode atingir, alguém tem que cuidar daquele bairro. Agora, o problema, o Tim Keller tem um estudo sobre crescimento e liderança por tamanho de igreja. A complexidade de cada igreja, de cada tamanho, da sua coisa, e muitas vezes a gente está querendo ser grande e não temos braço para isso. E tem muita gente exausta, ao invés de fé em fé, coragem, esperança, ânimo, sentar com os que já passaram. Eu gosto muito, às vezes eu sento com alguns homens, e não é só da igreja não, às vezes eu me deparo com alguns empresários lá na cidade e falo assim, me conta qual é o seu conselho para o jovem, como é que é a jornada do senhor? Eu quero ouvir, o que deu certo? É uma pergunta objetiva, o que você não faria mais? O que você acha que poderia ser potência? Aí você lá no seu ministério, no seu chamado, na sua vocação, fala, está aí, ó. Às vezes a gente vem, nós estávamos conversando com a Débora mais cedo aqui, que ela estava aqui, às vezes é um encontro com a pessoa, que não tem nada a ver com esses três, é uma conversa no café, pá, destrava algumas coisas, acalenta seu coração, você tem ânimo para fazer, né? Eu tenho uma igreja de milhares, em Uberlândia, nós estamos plantando aqui em São Paulo uma igreja de centena, e são outros desafios, estamos ali 3 pastores da igreja aqui de São Paulo, são outros desafios. Como a gente está amparado por uma igreja grande, ela vai melhor. Então, que tal se associar umas com as outras? Que tal fazer parte? Sem medo. Sem medo. Há muito medo. E talvez seja o medo pelo culto do personalista. Vai ter um rei milhão. E que na pandemia ficou ruim para todos nós. Todo mundo descobriu que tem muitos pastores que pregam melhor que a gente. Que o cara estava achando que você era o bom lá na sua congregação, e ele foi para a internet agora e descobriu que tem um tanto. E agora não quer voltar para a igreja. Então, esse é um desafio da nossa geração, mas a maioria das igrejas são assim. E a Aliança tem uma iniciativa, a gente está trabalhando para fazer uma pesquisa, para que a gente encontre essas pequenas igrejas que estão muitas vezes sozinhas, e nós vamos fazer uma grande pesquisa nacional, para queremos criar ferramentas para cooperar essa igreja, para que elas sejam eficazes no tamanho que elas estão, e quem sabe Deus dá oportunidade para ela tornar maior, não necessariamente para ser uma boa igreja, precisa ser grande, porque talvez a eficácia seja multiplicar melhores pequenas igrejas, né? Tem vários aspectos, né? Então, cada um vai ter um desafio. Você que está trabalhando com plantador de igreja lá, sabe bem que é isso. Eu não estava no Congresso Brasileiro de Evangelização em 83. Eu não tinha idade para isso. Eu não podia nem viajar ainda sem meus pais. Eu estava igual o Marcos, assim, era filho de gente. Mas, assim, essa pergunta que o Marcos fala, deixa eu voltar na minha história, porque um cara que talvez alguns aqui conheceu, Douglas Spurlock, que foi um missionário da CEPAL, e que, para mim, ele foi um fazedor de heróis. O Douglas Spurlock, assim, eu não me lembro de uma... Eu não lembro de nenhuma pregação dele que fosse, uau, o Douglas pegou... O Douglas passou 15 anos no Brasil e não aprendeu a falar português. Mas o Douglas me visitava na igreja de Pirituba, assim, periferia de São Paulo, e fazia eu me sentir um grande pastor.
e ele pegar... Eu vou dar só dois exemplos para vocês entenderem o que eu quero falar. Eu pastoreava a igreja de Pirituba, e o Ed René pastoreava a igreja da Água Branca, na Rua Clélia, num templo que não cabiam 200 pessoas. E o Douglas colocou eu, Ed e alguns outros caras numa sala e incentivou a gente a caminhar juntos. E a gente foi descobrindo caminhos, porque a gente não ninguém estava muito à frente do outro. Todos nós estávamos mais ou menos no mesmo passo. E eu acho que aí a nossa conversa se mistura com o que eu estava falando anteriormente, porque nós somos devotos das celebridades. No fundo, a gente flerta com o desejo de ser a celebridade. Eu me lembro quando uma celebridade da nossa geração ruiu, como existia uma disputa para quem vai substituir aquela celebridade. E isso é uma coisa interior, e isso faz, às vezes, a gente não perceber que você, que é pastor de uma igreja, mais ou menos o tamanho da comunidade da vila, só de você vir aqui, eu sei que você já teve várias ideias. Você falou, pô, por que eu não pensei nisso antes? Pô, mas isso aqui eu posso fazer. Mas isso é o que, no contexto da ressurgência, aqui falando para aqueles que já caminharam com a gente no passado, eu acho que até hoje no Brasil a gente não entendeu o que é uma rede. Uma rede não é um evento como esse. O evento é um momento de inspiração. A rede é quando vocês, como pastores, continuam se encontrando uma vez por mês para repartir vitórias e compartilhar lutas e aprender uns com os outros. Isso é rede, né? É compartilhar conhecimento, vitória. Agora, existem pastores, líderes, que Deus dá a eles uma posição de destaque, e eles fazem uso dessa posição de destaque não para criar uma celebridade, mas para empoderar outros. E me veio um exemplo aqui. Eu estava conversando com um pastor brasileiro, mas que vive muitos anos nos Estados Unidos e plantou uma igreja muito legal na região de São Francisco. A gente está tentando até trazê-lo para a próxima conferência aqui da Ressurgência, o Felipe Santos. E o Felipe é filho do Renan, que foi pastor executivo da Batista do Morumbi, né? E o Felipe, há uns 15 anos atrás, ele e um outro cara se deslocaram para plantar uma igreja numa cidade na região de São Francisco. E eles estavam há 2 semanas na cidade, alguém falou assim para ele, o pastor tal quer falar com vocês. Era o cara da grande igreja da região. Ele falou, pô, a gente vai levar uma lascada do cara, o cara vai chamar a gente, que negócio é esse, vocês virem plantar a igreja no meu quintal, o que vocês estão pensando que vocês são? Aí falou que os dois chegaram lá para o cara, e o cara falou, vocês estão vindo de onde, vocês estão com quem, onde que vocês pretendem plantar uma igreja, tal, mas resumindo a história, o cara falou assim, me diz uma coisa, quando que vocês estão pensando em começar o primeiro culto? Eles disseram. O pastor falou, se eu conseguir convencer 40, 50 pessoas da minha igreja a ir com vocês, assim, vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque se ajudar, eu vou fazer isso. Aí o pastor pegou e falou, eu quero 40, 50 pessoas aqui, eles vão começar uma nova igreja, eu quero que você se comprometa por 6 meses, estar lá, ajudando na recepção, na música e contribuindo financeiramente lá. Se depois de 6 meses você quiser voltar, pode voltar. Se você quiser ficar, Deus abençoe você. Existem gente de igreja grande
que, ao invés de alimentar o seu castelo, decide empoderar outros. E eu acho que a gente precisa perceber esses líderes e valorizar esses líderes. A gente precisa valorizar esses líderes. Mas a gente tende a gastar mais tempo idolatrando as celebridades do que gastando tempo com caras como eu citei o Douglas Spurlock, que, para mim, ele empoderou líderes no Brasil. E você talvez nunca tenha ouvido falar nele. Ele era um fazedor de herói. Falei que ia ser rápido. Uma palavra final de cada um. Eu acho que seria interessante. Um desafio. Talvez... vou improvisar e vai ser ruim, talvez. Senão, daí o Ricardo fala, não, foi bobeira, vamos fazer... Vamos tentar. Eu nunca fiz... não. Nunca improvisei na minha vida, Valdir. Vou tentar agora. Eu queria que vocês falassem com o ministério de vocês como vocês podem ajudar cada um que está aqui. Assim, olha, eu acho que a gente já deu... Vocês já passaram o conhecimento de vocês. Fala, no meu ministério ou no meu castelinho ali, a gente está tentando fazer isso que vai ajudar a sua igreja pequena, ou você que está querendo começar a plantar, ou você que está nessa luta, e assim a gente encerra com um desafio de cada um aqui. Bom, eu sou pastor de uma igreja local em Uberlândia, mas faço parte de uma família de igreja chamada Sal da Terra. E essa família tem mesa montada para aqueles que querem se assentar, desfrutar, comer da pizza. Se você não quiser pagar, você come da pizza, está tudo certo. Na nossa maturidade, no nosso crescimento, você pode falar assim, não, agora eu também quero ajudar a assegurar que outros possam comer da pizza e quero participar disso. Isso é uma maneira de dizer para você que você não precisa ficar sozinho, caso você esteja. Segundo, é a aliança evangélica, que eu acho que é mais a minha voz aqui hoje, que é no sentido de que nós cremos na unidade, estamos buscando gente que crê também, mas que está disposto a trabalhar por isso, e não apenas contemplar isso para ver se vai dar certo ou não. Porque muita gente, estou esperando, se isso aí funcionar, aí eu vou ver qual é o meu benefício, porque um dos problemas não, da pergunta que é feita é, se eu fizer parte da aliança, eu ganho o quê? Primeiro, você ganha trabalho, e uma conta para ajudar a pagar. Mas nós cremos na unidade e queremos ser voz para acolher, para ajudar, para cooperar, para fazer pontes em todos os aspectos da sociedade, entre as igrejas, as denominações. E nós estamos num esforço sério, e temos muita gente séria que está trabalhando nisso e está gastando seu tempo. Então, venha ajudar a ser parte desse sonho. Começa 12 anos atrás, essa nova retomada, de um novo momento para a aliança. E nós precisamos de pessoas que acreditam nisso e querem se envolver. Como é que isso vai afetar a sua igreja? Vai afetar porque você vai ter acesso a pessoas como o Valdir, que vai poder conversar com você. Então, uma vez que a gente está caminhando juntos, é como o filho dele, pelo caminho, ou como ele contou a história, eu vinha numa praia, no caminho de volta, no caminho encontrei. Então, também assim, se ponha nesse caminho que você vai poder ouvir as histórias, ser mentoreado, ajudado, ser cooperado por homens e mulheres que estão nessa jornada juntos. Você está pensando? Eu também, mas eu já não penso. Eu acho que os momentos de vida, de nós três aqui, são momentos de vida diferentes. Como eu falei hoje de manhã, eu já passei pelo culto de envio para inutilidade. Estou jubilado, mas assim, o que move a minha vida hoje, a minha e a Cileda, é dizer, se você quiser tomar café lá em casa, a gente tem café. Então, a gente procura viver isso, casa aberta, vem tomar café com a gente. Se você gosta de caminhar, eu caminho com algumas pessoas mais jovens, com uma espécie de mentoria, no final do dia, eles vêm lá em casa, a gente caminha, Então, acho que um pouco do nosso ministério hoje é esse ministério de estar disponível para caminhar, tomar café
uma geração mais jovem. Eu acho que hoje eu gasto parte do meu tempo também um pouco com rede, né? Assim, a gente tem uma expressão, uma live do Diálogo de Esperança, a Cláudia está aqui, né? O Alberto está aqui, a gente tem um coletivo que a gente senta junto para essa conversa sobre alguns dos temas que incentivam e animam e desafiam a vida da gente. E uma das coisas importantes para mim é que a gente faz isso como um coletivo, que a Aliança está junto, o Tiafan está junto, Visão Mundial está junto, a Ultimato está junto nessa caminhada, né, do que a gente faz hoje, né? Então, assim, hoje eu tenho, digamos, o privilégio de ter um pouco dessa disponibilidade, de escrever algumas coisas, né? E por aí a gente está caminhando, né? Ontem, em Sorocaba, o Renato, que é o pastor que nos recebeu lá, ele me lembrava o seguinte, ele falava assim: a primeira vez que eu encontrei pessoalmente o Valdir, curiosamente, foi 10 anos depois do Congresso Brasileiro de Evangelização, não, um pouquinho mais, 98. Ele falou, a primeira vez que eu encontrei o Valdir foi em 98. Falei, Ele falou, você era professor do seminário e o Valdir foi falar no seminário e ficou na sua casa e você convidou a gente para comer uma pizza com o Valdir. E aí eu lembrei, não, de fato, eu fiz isso com o Valdir, fiz com o Robson Cavalcante, fiz isso com o Ricardo Barbosa, fiz isso com o Ricardo Gondim, numa outra dispensação, assim, deixando claro. Tem que explicar algo. Mas, assim, por que eu estou falando isso? Porque um tempo atrás eu estava fazendo um processo de mentoria que se chama Unique, que tenta entender um pouquinho a sua história e compreender melhor a sua vocação. E eu percebi uma marca que me acompanha a vida inteira. Eu sempre tive prazer de fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Não é prazer em eu falar, é prazer em trazer amigos que eu admiro para apresentar para outros que estão começando. Sim, aquilo que eu fiz em 98 com os alunos, eu fiz depois com o Projeto Timóteo, que reunia um grupo de 25 pastores e convidava a gente que eles nunca iam ter acesso para passar 3 dias com eles. E aí, o CTPI, Deus foi me dando uma coisa que eu nunca pedi e nunca cavei. Contato com pessoas ao redor do mundo. E eu chego para essas pessoas e falo, você podia gastar um tempo falando para os pastores brasileiros? Então, quando acontece uma conferência do CTPI, a minha realização não é eu falar, a minha realização é eu conseguir juntar gente boa para falar para pastores. Assim, essa é uma vocação que Deus me deu, a capacidade de catalisar e fazer amizade com gente boa, como o Valdir ou o Gálvaro, e conseguir convencer os caras a se derramar na vida de pastores e líderes que estão começando, né? E eu acho que uma coisa que o CTPI nasce e chega um momento que a gente percebe no CTPI que existe uma geração jovem que é muito melhor do que a gente, tem muita capacidade, e eles precisam de espaço. E a Ressurgência nasceu para oferecer esse espaço, para dar mais capilaridade para o movimento. Então, nós precisamos de jovens que queiram ser servos, não expoentes,
servos que reúnam pastores e líderes na sua cidade, que os motive a caminhar juntos, que crie possibilidades de se sonhar com projetos para a cidade. E aonde entra a ressurgência nisso? A possibilidade de igrejas grandes do Brasil e algumas igrejas grandes internacionais, de alguma forma contribuírem financeiramente para a realização de sonhos de pastores e redes de pastores que querem mudar a realidade de uma cidade. Bom, obrigado aos três por esse tempo. A gente vai fazer um break agora, onde você pode conversar um pouco com eles. Vai ter conversar lanche? Vai ter comida? Calma, cadê? Quem está... eu não estou ouvindo. Quem é que está... Vocês estavam falando ou não? Que vai ter comida? Cadê? E é o momento, gente, agora de trocar o WhatsApp. Agora é a hora do contato, daquele negócio, porque depois da última palestra, a turma, se você conhece São Paulo, antes a Grécia acabar a oração, geralmente o pessoal quer sair muito rápido. Mas então agora é a hora de trocar. Ali naquele canto aqui tem o lanche e ali tem o café. Eu sei que todo mundo precisa dos dois. Então aqui você vem, pega o seu lanche, o café, senta, não faz sujeira, porque a gente nem tem recurso para pagar alguém. Não, brincadeira. Mas tenta não sujar, que isso aqui é a casa do Senhor, tá bom? Valeu. O senhor Marcos Botelho. Mas, eu gostei dessa história de que existe uma